Então, agora que eu vi que o microfone está desligado, tá, pessoal? Mas o que eu disse aqui? Eu parei a gravação anterior, tá? Para ficar parte 1. E a parte 2 é essa segunda etapa aqui, porque senão nem o YouTube aceita um vídeo desse tamanho, tá certo? Então, o circuito que nós vamos resolver aqui agora é esse circuito aqui, tá certo? Mas esse circuito não é simplesmente, eu não posso simplesmente fazer o paralelo dessas resistências, porque tem baterias em série, tá vendo? E aí o que ele quer, na verdade, cada bateria dessa vai influenciar uma corrente com um determinado valor, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer primeiro? Eu vou desenhar esse circuito. Então tem 2, 4 e 1. Então 2, 4 e 1 aqui na... Eu vou precisar aplicar aqui a lei as leis de Kirchhoff, né? Então eu tenho aqui outra resistência e tenho uma terceira resistência aqui. Então aqui tem 2 ohms, 4 ohms e aqui 1 ohm. E as baterias, pessoal? Nós temos aqui as baterias. Tem uma 2, 8 e 6. A de 2 para cima está injetando a corrente no certo sentido. 8 ohms para cima também. 6 é 2 volts. 6 volts. E aqui tem... Pra falar a verdade, eu não fiz esse exercício para ver se está batendo as respostas aí não, tá? Vou fazer aqui agora. Então, olha lá. Então, o sentido aí tá... Nós não sabemos. Pode ser que a gente engane. Ah, como a bateria de 8 volts está para baixo, a corrente está fluindo para baixo. Ou os 6 volts está para cima, a corrente está fluindo para cima. Ou 2 volts para cima. Na verdade, não dá para a gente saber disso não, tá certo? O que a gente vai ter que fazer é arbitrar num determinado ponto o sentido das correntes. Tá? Eu vou arbitrar aqui as correntes num determinado ponto e fazer os cálculos. Tá certo? Na hora que eu fizer esses cálculos, se a corrente der com sentido negativo, aí tem que ver a primeira coisa, né? Eu vou arbitrar aqui que o sentido convencional da corrente. Tá? O sentido convencional da corrente, aplicar a lei das malhas aqui, a lei de Kirchhoff, uma malha A, malha B, tá? E aí, aqui, nesse circuito aqui, ó, pegando nesse sentido aqui, eu tenho uma malha que eu vou chamar de malha A corrente nesse sentido. Se eu circular só nesse circuito menor aqui, eu tenho um circuito menor que eu vou chamar de B. E se eu pegar esse circuito mais externo, eu vou ter um outro circuito aqui que seria uma malha C. A gente chama isso aqui de malha. Tá certo? Chama isso aqui de malha. Bom, num determinado ponto aqui, ó, então, vamos arbitrar que esse sentido que eu estou mostrando para vocês é o sentido das próprias correntes aqui, tá? Então, eu vou chamar aqui I1, subindo aqui. Então, eu vou redesenhar esse circuito, só para colocar o sentido das correntes aqui, ó. Então, eu vou chamar isso aqui de... Bom, malha A, malha B e malha C aqui todo mundo entendeu, né? São as partes aqui, são 3 baterias, são os ramos que eu tenho possíveis de passar corrente nesse circuito, tá? Então eu vou fazer um circuito novo, só para não ficar, meu espaço aqui é limitado. Então eu vou desenhar aqui um circuito menor. Aqui 2 ohms. Aqui eu tenho uma resistência menor. Então, lembrando, aqui tem bateria para cima e aqui eu tenho a bateria para baixo. Bom, então eu vou arbitrar essas correntes. Eu vou chamar aqui a corrente de I1, tá? Eu vou arbitrar aqui uma outra corrente I2,
vou arbitrar que essa corrente está descendo, vou chamar ela de I2, eu vou arbitrar uma corrente I3 aqui, tá certo? Respeitando, pessoal, que essa corrente I1 aqui, ó, ela nesse ponto A aqui, eu estou dizendo que a corrente que está chegando é I2 mais I3. Aqui eu tenho as tensões aqui, né? 2 ohms, as resistências 2, 4 e 1. 2, 4 e 1 ohm aqui. E as tensões da bateria, eu tenho uma tensão de 2 volts, 2 volts, então aqui 2 volts subindo, eu tenho aqui uma tensão de 8 volts, e aqui eu tenho uma terceira tensão aqui de 6 volts, tá? Bom, aqui agora vai depender tudo, né, da quantidade de variáveis que eu tenho aqui para descobrir, né, o valor das variáveis, e o valor de informações que eu tenho, né? Eu preciso descobrir. Então, usando aqui aquela mesma notação, malha A vai ser só essa malha aqui, ó, essa primeira malha. Então, usando lei de Kirchhoff na malha A. Então, ó, usando a lei de Kirchhoff na malha A. 2 pontos. Então, eu vou aqui, ó, subir. Eu estou subindo, ó, 2 volts para cima. Então, mais 2 volts, tá? Menos. Por que é menos? Porque nesse resistor de 2 ohms, vai dar uma queda de tensão no sentido contrário da corrente. Menos 2 vezes I1. Menos 2 vezes I1, tá certo? Eu vou chegar nesse determinado ponto, essa corrente vai virar I2. Então, no sentido contrário a essa corrente, menos, o valor da resistência é 4. 4 vezes I2. Menos 4 vezes I2, que é a queda de tensão. Esse 8 volts aqui, pessoal, está no mesmo sentido da corrente, ó. Então, mais 8 volts. Mais 8. Aí eu voltei para o mesmo ponto. Então, eu voltei para o mesmo ponto e isso aqui vai me dar igual a 0. Tá certo? Acompanharia o raciocínio na malha A? Então, ó, mais 2 volts. Eu até coloquei a unidade aqui, não precisaria, já que eu não coloquei nos outros locais, não precisaria de colocar essa unidade aqui, tá? Olha lá, mais 2, né? Mais 2, ó. Vamos repetir o raciocínio. Ó. Mais 2 menos 2 vezes I1, menos 4 vezes I2, mais 8 igual a 0. Tá certo? Então, essa primeira equação aqui, se eu dividir tudo por 2, dividindo essa equação 1 aqui, ó, dividindo ela por 2, ó, vai dar mais 1, menos I1, menos 2 vezes I2, mais 4 é igual a 0. Então, 4 mais 1, 5. Então, isso aqui implica que I1 mais 2 vezes I2 é igual a 5. I1 mais 2 vezes I2 é igual a 5. Tá certo? Essa é a primeira fórmula aí que eu tenho aí na... Vou chamar essa equação aqui de 1. Primeira relação. Bom, agora eu vou fazer uma segunda relação aqui na malha B. Nessa malha B aqui, ó. Eu poderia usar a malha C, né? Mas eu vou usar aqui a malha B. Na malha B, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões na malha B. Mesma coisa, usando a lei de Kirchhoff na malha B. Então, na malha B aqui, ó. Eu não fiz isso no caderno, tá? Então, estou fazendo junto com vocês aqui agora. Então, olha lá. Bom, eu vou partir desse ponto, dessa bateria. Eu estou subindo no sentido horário. Então, eu vou ter que respeitar aqui, pessoal. Eu estou indo contra a bateria. Então, menos 8 volts. Menos 8. Menos 8. A corrente 2 está nesse sentido descendo. Então, a queda de tensão no resistor é para cima. Mais 4 vezes I2. Mais 4 vezes I2, que está para cima. Aí eu vou passar para
para o outro ramo onde está passando a corrente I3. A corrente I3 está para baixo, então a queda de tensão sobre o resistor é para cima. Menos 1, o valor do resistor é 1, tá? Essa resistência aqui é 1 ohm. Menos 1 ohm vezes I3. I3. Menos 6 volts, que eu estou no sentido contrário da bateria. Menos 6. Aí eu volto para o mesmo ponto da bateria. Circulando esse ramo aqui completo, essa malha completa, a lei de Kirchhoff diz que a soma de todas as tensões aqui tem que ser igual a zero. O valor dessas tensões tem que ser igual a zero. Então, isso aqui implica 4 vezes I2, 4 vezes I2, menos I3, menos 6 menos 8 vai dar menos 14. Então, esse valor aqui dá 14. Tá? Então, essa corrente I3 aqui, ó, eu tenho uma segunda fórmula aqui, ó. 4 vezes I2 menos I3 igual a 14. Tá certo? Eu poderia separar aqui também, né? Separar nessa fórmula de cima que I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. Tá? 5 menos 2 vezes I2. E aí, na fórmula 2 aqui, eu posso separar que o I3 é igual a 14 menos... Não, é 4 vezes I2, né? I3, como eu falei, minha caneta está um pouco ruim, eu comprei outra, mas não chegou ainda. Passei 3 para a direita, então isso aqui vai dar 4 vezes I2 menos 14. Então eu tenho aqui uma outra relação. Então eu tenho uma relação aqui que é o I1, tem uma relação aqui que é o I3, tá certo? Agora, pessoal, eu vou aplicar... Então, vamos guardar essas fórmulas aí, tá? Eu vou anotar aqui na minha folha aqui, mas vocês têm que me ajudar aí. As fórmulas aí, I1, I2 e I3. Então, ó, I1, primeira fórmula 1, I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. E a fórmula 2, a relação 2 é I3 é igual a 4 vezes I2 menos 14. Tá? Menos 14. Bom, eu vou fazer aqui como teste com vocês qual que seria o valor das quedas de tensões na malha que eu identifiquei como letra C, essa malha mais externa. Então, eu vou ter um 2 positivo, menos 2 vezes I1, tá? Menos 1 vezes I3, menos 6 igual a zero. Tá certo? Vai me dar um outro conjunto, uma outra expressão. Então, vamos lembrar aqui, ó, mais 2 subindo, menos 2 vezes I1, menos 1 vezes I3, menos 6 igual a zero, porque eu cheguei no mesmo ponto aqui dessa bateria. Tá certo? Então, vou fechar isso aqui. Vai ser a nossa outra fórmula. 19. Então... Vamos lá, então. Olhando aqui no desenho, ó, 2 vezes, mais 2 para cima. Então, lei de Kirchhoff na malha C. Opa. Malha C. Então, não vou falar lei de Kirchhoff das tensões da malha C. Eu vou colocar malha C direto. Malha C, 2 pontos. Mais 6 volts subindo. Tá certo? Mais 6. Não, mais 6 não, mais 2. Mais 2 volts. Por que mais 2, Geraldo? Porque está no sentido que eu estou caminhando aqui na figura. Mais 2 para cima. Menos 2 vezes I1. Esses rótulos aí você tem que respeitar. Menos 2 vezes I1. Bom, eu vou passar por um caminho aqui, pessoal, que eu não vou passar no caminho da corrente I2. Eu vou passar no caminho da corrente I3. Menos 1 vezes I3. Menos 1 vezes I3. Menos 1 vezes I3.
Aí tem que olhar agora a bateria. Eu vou passar na bateria de 6 volts com sentido contrário. Então, é menos 6, tá? Menos 6. Menos 6. Isso, aí eu vou voltar no mesmo ponto. Pela malha C, eu fiz um circuito fechado aqui, ó. Eu voltei no mesmo ponto aqui dessa bateria do valor de mais 2. Agora eu vou simplificar o valor, das correntes aqui, a fórmula. Então, I3, se eu passar o I3 lá para o lado, menos 6 mais 2 vai dar menos 4. Menos 4, tá certo? Menos 6 mais 2. Menos 2 vezes 1. Então, essa é a terceira fórmula. Peguei o I3 aqui e passei pelo lado positivo. Menos 6 mais 2 é menos 4. Menos 2 vezes 1. Como eu não mudei o lado da fórmula... Bom, com essas 3 fórmulas aqui, pessoal, eu tenho 3 fórmulas e 3 relações aqui, 3 incógnitas. Né? Eu consigo resolver essas equações, consigo resolver esse circuito. Mas, se você quisesse ainda mais uma terceira fórmula, nesse ponto superior aqui, o I1, a corrente que chega, é I2 mais I3. Tá? A corrente nos nós aqui, ó, nesse nozinho aqui. Então, se eu vier aqui no ponto superior, equação dos nós, equação dos nós. Então, a equação dos nós aqui, eu tenho I1 chegando num ponto, I2 descendo, e 3 saindo para o outro lado. Então, I1, né? Então, olhando aí nessa equação aí, você tem que I1 é igual a I2 mais I3. Então, nós temos 4 fórmulas. Não, nós não temos só 3 fórmulas, né? Nós temos 4. Ó. Então, vamos bater o olho aqui para ver quem fica mais fácil de simplificar quem com quem. O I1, a fórmula I1 deu 5 menos 2 vezes I2. Tá certo? Então, se eu substituir I1 aí, vai dar... Então, olha só, a fórmula I1, 5 menos 2 vezes I2. A fórmula 2, I3 é igual a 4 vezes I2 menos 14. A fórmula 3, I3 é igual a menos 4 menos 2 vezes I1. E a fórmula 4 é I1 igual a I2 mais I3. Bom, eu estou achando melhor usar a fórmula 4, a fórmula 2 e a fórmula 1. Né, fazer as substituições, porque aí vai sobrar só I2. Então, se eu pegar o valor de I1, jogar na fórmula 4, vai sobrar 5 menos 2 vezes I2 do lado esquerdo. Vai sobrar o I2 e vai sobrar o I3. Tá? E se eu pegar a fórmula 2 e substituir no valor de I3, então no final eu vou ter apenas o I2. Então vamos fazer isso. Como eu não preparei o exercício antes, então eu vou ter que usar o recurso aqui agora. Então eu vou pegar, lembrando, fórmula, levar I1, o valor de I1 na fórmula 3, em 4. Em 4. Quando eu fizer isso, vai dar 5 menos 2 vezes I2 igual I2 mais I3. O valor de I3 vai dar uma outra fórmula. Eu vou substituir. Então, peraí. I1, I2, I3. Fazendo no caderno aqui, só para ficar mais... Então, isso vai dar 5 menos
2 vezes I2 igual a I2 mais I3, mais 4 vezes I2 menos 14. 4 mais 1, 5 vezes I2, 5 vezes I2, 8 vezes I2, 8 vezes I2, menos 14 mais 5 vai dar igual a 9. I2 vai ser igual a, deixa eu fazer a conta aqui, 9 dividido por 8. 1,125. 1,125. Bom, eu vou fazer com vocês aqui, pessoal, o valor numérico, pode ser que eu tenha errado aqui algum. Vamos recapitular aqui. Ó. Vamos voltar aqui. Essa malha, eu tenho um valor de 2 volts, tá certo? 2 ohms, né? Então, a minha primeira relação aqui, eu tenho aqui... peraí. Bom, eu vou fazer aqui os cálculos, não preocupando muito com os valores numéricos, tá? Só para vocês, para a gente pegar o raciocínio aqui da questão em si. Depois eu tenho que dar uma conferida aqui no valor dessas resistências, exatamente aqui no valor das baterias, né? Para eu saber se eu não errei nenhum sentido aqui das figuras, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Malha C. A malha C, como está projetada aqui para mim, seria essa malha mais externa, né? Usando aquele valor daquelas correntes lá que eu arbitrei, tá? Então, ó, eu tenho mais 2 volts, menos 2 vezes I1, né? Que seria esse valor aqui do 2 vezes I1, menos. Então, ó, eu arbitrei que a corrente está no sentido para baixo, menos 1 vezes I3, menos 1 vezes I3, menos 6, né, que eu estou indo no sentido contrário aqui dessa bateria de 6 volts, voltei para o mesmo ponto, esse mesmo ponto, então, aqui vai dar igual a 0, tá certo? Então, vamos conferir essa fórmula 6 aqui. I1 e I3, né, passei, menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 menos 2 vezes I1. E aí eu passei o I3 para o outro lado da fórmula. Então, deu I3 igual a menos 4 menos 2 vezes I1. Tá certo? Equação dos nós. Né? Eu tenho que a corrente I1, então eu tenho esse pontinho aqui na parte superior aqui do circuito, acima do resistor de 4 ohms. Essa corrente I1, ela vai ser igual a soma de I2 mais I3, se o sentido das correntes aqui estiverem corretos, tá? Eu tenho 3 fórmulas e 3 incógnitas, né? Eu usei até, além disso, usei 4... tem 4 equações e 3 incógnitas, então eu tenho uma liberdade aqui para fazer esses cálculos. Usando aqui as minhas anotações, o que eu fiz? Vamos pegar o valor de I1 na fórmula 1, tá? Onde está assim, I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. Eu vou pegar esse valor de I1 e levar na fórmula 4. Tá? Na hora que eu substituir, vai ficar só o I2 do lado esquerdo. Vai ter o I2. E eu vou pegar o valor de I3. O valor de I3. Aliás, o valor de I3 da fórmula 2. Né? Eu tenho lá I3 igual a 4 vezes I2 menos 14. Vou pegar esse valor de 3 e também jogar na fórmula 4 aí, tá certo? Então, vamos fazer isso. Deixa eu anotar isso aqui. I1. Fórmula 1, fórmula 2. Fórmula 1, fórmula 2. A fórmula 3. Fórmula 3. Deixa eu anotar aqui numa cor diferente.
Então, deu I3 na fórmula 3 é igual a menos 4 menos 2 vezes I1. Então, vamos lá, então. E a quarta fórmula, sabendo que I1 é igual a I2 mais I3, tá? São 4 fórmulas. Então, eu vou anotar essas fórmulas aí de novo. I1 é igual a I2 mais I3. E resolver essas equações, tá? Bom, então espero aí que vocês tenham entendido aí o cálculo, né? A análise que nós estamos fazendo. E vamos conferir, então, agora a aplicação dessas equações. Então, a primeira coisa que eu preciso, eu tenho uma relação na fórmula 4, relação 4. Eu tenho I1 igual I2 mais I3. Tá certo? Mas na fórmula 1, pessoal, usando I1 da fórmula 1, né? Substituindo I1 da fórmula 1. Fórmula 1, vai aparecer eu vou pegar esse I1 aqui e vou usar a fórmula 1, tá? Então, vai aparecer aqui para mim, ó, 5 menos I2, 5 menos 2 vezes I2, desculpa. Então, o I1 lá da fórmula 1 é 5 menos I2. 5 menos 2 vezes I2. 5 menos 2 vezes I2, tá? Isso é igual. Vou manter o I2. Mais, e o I3? O I3, eu tenho I3 na fórmula 2 e tenho na fórmula 3, tá? Só que eu vou usar a fórmula 2, por quê? Porque na hora que eu fizer a substituição do I3, vai ficar 4I2 menos 14. Então, substituindo em 1 da fórmula 1 e I3 da fórmula 2, I3 da relação 2, né? Da fórmula 2, 2 pontos. Então, 5 menos I2 igual a I2 mais I3. Mais, então vai ser I2 mais 4 vezes o I3. Quanto que vale I3? 4 vezes I2 menos 14. Então, sobrou essa formulinha aí, tá? Então, 5 menos, já vou passar esse I2 para cá, então vai dar menos 3 vezes I2, vai ser igual 4 vezes I2, mais com menos deu menos 14. Minha caneta aqui está muito ruim, tá? Então, 4I2 menos, aliás, eu passei, mas não adiantou, 4 mais 3, 7, 7 vezes I2, 4 mais 3, 7 vezes I2, passei esse menos 14 para o lado do 5, deu 19. Tá certo aí? Então, eu vou fazer o cálculo aqui do I2, deu 19 menos 7. Sem preocupar aí, por enquanto, com a dividido por 7. 2,7. 2,7 ampere. Bom, como o resultado aqui, ele falou que o resultado é positivo, pessoal, 2,7 ampere, quer dizer que o sentido que eu arbitrei da corrente, né, sem preocupar com o valor numérico por enquanto, ele está correto, tá? Se ele desse negativo aqui, é porque você arbitrou um valor de corrente e o sentido é contrário, tá certo? O sentido tem que ser o contrário. Então, deu I2 aqui igual a 2,7 ampere. Bom, levando o valor de I2 na fórmula 1, usando a fórmula 1, nós chegamos ao cálculo de I1. I1 é igual a 5 menos 2 vezes I2. Então, isso vai ser igual a 5 menos 2 vezes o valor de I2, então, que eu acabei de calcular, 2,7.
Então, 5 menos 2 vezes 2,7. Deu menos 0,4 ampere. O que implica, pessoal, menos 0,4 ampere. O que esse sinal aqui está dizendo para mim, tá? É que o sentido que eu arbitrei da corrente para I1, o sentido da corrente, na verdade, eu fiz o cálculo e deu negativo. Então, quer dizer que o sentido que eu tenho que adotar, o sentido que a corrente realmente está fluindo, é o sentido contrário. É o sentido contrário, tá? E aí eu vou fazer o cálculo agora da corrente I3. A corrente I3 eu posso usar a relação 2 ou a 3. Então, usando a fórmula... Então, deixa eu só pegar os valores aqui. I2, eu fiz o cálculo que o I2 deu igual a 2,7 ampere. O I1 deu igual a menos 0,4 ampere. Então, para encontrar o valor da corrente I3, eu vou usar usando a fórmula 2, usando a fórmula 2 e o valor de I3, aliás, I2, né, porque eu quero calcular é o I3, usando a fórmula 2 e o valor de I2, que é igual, eu acabei de fazer o cálculo, deu 2,7 ampere, o que nós temos? A fórmula 2, dois pontos. A fórmula 2 dá I3 igual 4 vezes I2 menos 14. Menos 14. Então, isso vai ser igual 4 vezes 4,7, 4 vezes 2,7, menos 14, que vai ser igual 4 vezes 2,7, menos 14. Deu menos 3,2, menos 3,2 ampere. Bom, então eu vou redesenhar o circuito. Vou redesenhar o circuito baseado nos valores que eu encontrei, tá certo? Então, meu I3 aqui deu menos 3,2 ampere. Eu já vi de cara aí, pessoal, que... Deixa eu só ver aqui nos cálculos da... os valores estão batendo, né? Os valores numéricos. Eu vou concluir o meu raciocínio, tá? E aí depois a gente volta lá para bater... como a Regiane já tinha colocado a resposta lá nos slides, no exercício dela, eu vou concluir só para a interpretação nossa aqui do nosso exercício, tá? Então, eu vou redesenhar esse circuito aqui, ó, que tem 3 baterias, né? Então, eu vou redesenhar esse circuito. Eu tenho aqui, então, uma resistência de 2 ohms. Eu tenho a bateria para cima. Eu tenho um outro ramo aqui. Eu tenho uma bateria com... Então, aqui está positivo. Aqui eu tenho um ponto negativo aqui com uma outra para baixo. Então, o que os meus cálculos estão me dizendo é que agora eu fiz os cálculos numericamente, assumindo alguns sentidos de corrente. Mas o que o cálculo me mostrou aqui é que na hora que eu fiz esses cálculos aqui, deu I3 com sinal negativo. Deu I3 com sinal negativo, deu I1 com sinal negativo e deu I2 com sinal positivo. Então, o que ele está me dizendo aqui, ó, que o sentido que eu arbitrei para I2, eu vou manter porque está correto.
O sentido que eu arbitrei para I3, eu tenho que inverter o sentido da corrente. E o sentido que eu arbitrei para I1, eu preciso inverter também, que ele deu com o sinal trocado. Então, eu tenho I1, tá? I1 está vindo nesse sentido, I2 está vindo para baixo, e o I3 está chegando nesse ponto aqui. O restante dos valores é o valor do circuito, ó. 4 e 1. 4 e 1 ohm. E as baterias aqui, tem uma bateria de 2 volts, 8 e 6. 2 volts, 8. Isso aqui é só para treinar, porque você não vai fazer um arranjo desse, né? Na verdade, uma bateria, quando está recebendo carga aí no sentido do polo positivo, em vez da bateria estar fornecendo energia para o circuito, ela está se carregando. Então, a resposta desse exercício aí, ó, ele perguntou qual é o sentido da corrente nesse resistor R1. Então, essa corrente aqui, ela vai vir nesse ponto aqui, ó. Ela vai vir nesse ponto, ela está descendo. Essa aqui está descendo e essa aqui está subindo, né? De acordo com esse cálculo que nós acabamos de fazer agora. Então, em R igual a 2, o cálculo deu 0,45 ampere, é porque, por erros de arredondamento, no meu aqui deu 0,4, mas é porque eu devo ter arredondado algum ponto aí, aproximadamente 0,4. Sentido descendo. Então, nesse resistor R1, a corrente está descendo, tá? Na resistência R2, que é a de 4 ohms, o sentido também está descendo. Então, bateu com o que nós fizemos lá no exercício. Ímã de 1 ohm deu 3,16, no nosso cálculo deu 3,2, o sentido está subindo. Então, esse sentido da corrente aqui ele está subindo, tá certo? Então, com isso, né, depois eu vou refazer esses cálculos aqui, ver qual é o arredondamento aqui, né, que eu desconsiderei, para que esses valores, numericamente, eles tenham aproximadamente o mesmo módulo. Usando apenas uma casa decimal aí, vai dar o valor, bater com o valor da solução aí apresentada aí pela Rejane, tá certo? Mas aí ficou as questões de arredondamento, mas aí o sentido das correntes aí bateram aí. Bom, esse é o primeiro exercício, então, usando a equação das malhas, tá, pessoal? A lei de Kirchhoff das malhas, ele diz que o somatório das tensões, de todas as tensões numa malha, tem que ser igual a zero. Aqui nesse circuito eu tenho uma malha A, como eu mostrei, tem uma malha B e tem uma malha C, que é a malha mais externa, tá certo? E a equação, a lei de Kirchhoff das correntes, ele diz que em qualquer ponto que você pegar aqui desse circuito, né, onde tem uma congruência dessas três correntes, a somatória dessas três correntes tem que dar zero. A somatória. Falar em somatório tem que dar zero é a mesma coisa que falar que a corrente que está chegando tem que ser a soma das duas correntes que estão saindo, tá? Então, nesse ponto aqui, é o I3. O I3, se eu pegar I3 mais I1 mais I2, tem que dar zero. Ou, vou somar I1 mais I2. Se eu pegar I1 mais I2 aí, ó, 2,7. 2,7 mais 0,4. Como eu falei, eu estou usando o HP aqui, dá 3,1. Então, na hora de calcular essas correntes, deu 3,1. Eu comi algum valor de resistência, algum arredondamento, não deu exatamente 3,2. Tá certo? Bom, pessoal, então a gente encerra aí essa etapa 1 da lista e vou abrir para vocês aqui tirarem eventuais dúvidas. Ou quem tiver feito o exercício aí que bateu exatamente os valores. Vocês bateram exatamente os valores? Eu só dessa última. Não. Oi? Para mim, só dessa última. Essa última não bateu os valores, né? Mas eu entendi agora que você corrigiu.
Tá, mas os exercícios são... Esse exercício é um pouco enjoado, tá? Eu nem colocaria esse exercício nesse ponto, não, porque precisa avançar um pouco mais, tá? Mas, enfim, como estava aí na proposta, né? Nós o resolvemos e nós vamos ter outras oportunidades de trabalhar mais com isso aí, tá certo? Porque lá na análise de circuito, quando na automação, na elétrica, o pessoal precisa muito desse conceito, né? Na eletrotécnica nossa, na maioria das vezes, pessoal, a gente vai estar trabalhando com uma fonte. E esse arranjo aí, não é comum fazer um arranjo desse tipo, tá certo? Mas vamos tocar aqui o nosso conteúdo, e aí vocês aguentam a mão aí, que mais para frente isso vai ficando mais claro para vocês aí. Beleza, então, pessoal? Bom, então eu vou começar aqui agora. Eu vou disponibilizar para vocês no WhatsApp um negócio que eu gostaria que vocês brincassem um pouco aí. Então, eu vou disponibilizar aqui, ó. Nós vamos ver um conceito aqui de eletromagnetismo aplicado. Vocês brincarem um pouquinho aí, ó. Eu queria que vocês dessem uma olhada aí nesse... Eu vou tentar compartilhar aqui com vocês também, né? Já viram que a vida do professor ficou bem perigosa, né? Estou com o WhatsApp aberto aqui, brincando, falando com vocês. Então, olha só, eu vou aqui nesse aplicativo, vou dar um anexar aqui arquivo. Então, olha só, pessoal, eu vou compartilhar aí 2 arquivinhos aí com vocês. O que vocês precisam fazer? Clicar 2 vezes nesse jar aí, ó, nesse arquivo. Salva ele na máquina de vocês aí e clica 2 vezes nele aí. Vai aparecer uma tela igual a minha aqui, ó. A menos que você não tenha o Java instalado na máquina, que a maioria das máquinas tem que aparecer um negócio desse aqui, ó. Apareceu uma figurinha dessa, igual está aqui aparecendo para mim e para vocês? Estou instalando aqui, professor. Beleza. Clicou 2 vezes, ele vai... Na verdade, isso aí não é instalado, é um programa Java, ele não instala, não. Quando você clica 2 vezes, o Java que tem aí no seu computador, ele executa esse programa, roda ele, e aí você vai conseguir ver essa tela aí, ó. Esse aplicativo aí, pessoal, isso aqui é uma bússola. Isso aqui é um ímã, que eu posso movimentar, ó, esse ímã, aproximar dessa bússola, mover para longe, mover para perto. E tem várias abas aí, ó. Alguém conseguiu rodar, executar o aplicativo? É só salvar ele em qualquer diretório e clicar 2 vezes em cima desse arquivo jar. Eu estou tendo que atualizar o Java aqui, professor. Parece que o meu está desatualizado. Mas daqui a pouco vai dar. Tá. Então, se não der certo aí, você se oriente aqui pela minha tela mesmo, tá? O meu não tá baixando, mas não tá abrindo, não. No computador, não? Não. Tá, isso aí é o seguinte, é porque o Java da sua máquina, ou ele está desatualizado, ou alguma coisa nesse sentido. Mas aqui na minha tela vocês estão vendo, né? Então, sim, tá dando para ver. Tá. Aqui, pessoal, isso aqui é um negócio muito importante para a gente, que é o princípio do eletromagnetismo. Tá? Isso é um ímã. Esse ímã tem um polo norte e um polo sul, tá?
E aqui vocês estão vendo, quando a gente tem todo mundo já brincou lá em algum experimento da física, que você espalha limalha de ferro em cima de uma folha de papel e há uma distribuição. Parece as linhas saem do polo norte, né? E procuram o polo sul desse ímã, tá certo? Essas linhas aqui, pessoal, são o que a gente chama de linhas de campo, né? Tem um polo norte e um polo sul desse ímã, polo norte e polo sul, e eu tenho uma bússola. O polo sul desse ímã está traindo o polo norte dessa bússola. Se eu movimentar isso aqui, ó, olha lá, ele vai acompanhando, para baixo, para cima. Isso é um negócio muito importante para nós, tá certo? Essas linhas de campo. Quando eu estou parado, pessoal, estou parado, tá certo? O ímã está paradinho, a bússola ficou paradinha ali. Agora, olha só. Eu vou aqui para um solenoide. Olha só que interessante. Vocês estão vendo que tem uma lâmpada e essa lâmpada está com fio enrolado? Essa lâmpada está apagada, correto? Todo mundo conseguiu ver ali que ela está apagada? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou causar um movimento para dentro desse eletroímã. Para dentro desse fio. Na hora que eu fizer isso, pessoal, eu estou causando uma movimentação. Essas bolinhas aí no fio é como se fosse a corrente elétrica dessa lâmpada. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar aí, mas eu estou movimentando isso aqui de modo devagar. Se eu aumentar esse movimento, essa lâmpada ela vai piscar. Ela vai acender e apagar. E quando eu fizer esse movimento rápido, ela vai piscar tão rápido que você não vai ver que ela está piscando. Você vai ter a impressão que ela está sempre ligada. Na rede elétrica da nossa casa, pessoal, essa lâmpada ela pisca 60 vezes por segundo, naquelas lâmpadas incandescentes antigas. O seu olho não consegue ver que ela está piscando. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Isso é um princípio muito importante do eletromagnetismo. Esse polo norte e polo sul aqui, ó, essas linhas de campo, na hora que eu não movimento esse ímã, ele está parado. Então, eu tenho um fio enrolado, eu tenho uma bobina. O Faraday, o que o Faraday fez? O Faraday pegou uma haste dessa aqui, de um ímã desse, e aproximou, fez esse movimento. Quando ele fez esse movimento, ele descobriu que sem encostar nesses fios enrolados, aparecia uma corrente, uma tensão elétrica na ponta desses fios. Isso aí é o experimento lá do pé do sapo, né? Depois eu vou mostrar para vocês essa curiosidade. Mas ele descobriu esse fenômeno, esse efeito. Tá certo? Na hora que você pegar esse... Vocês estão conseguindo ver que essa lâmpada está acendendo e está apagando? Tô vendo. Sim. Tá vendo o efeito? Só que se eu fizer rápido aqui, ó, 60 vezes. Então, o que é o sentido alternado dessas bolinhas aqui? Na hora que você empurra, ela vai para um lado. Na hora que você puxa, ela vai para o outro. Tá vendo? Ele vai para um lado e para o outro. Esse efeito de ir para um lado e para o outro, pessoal, faz essa lâmpada acender e apagar. Agora, olha só que interessante. Se você deixar esse ímã parado no meio dessa bobina, a lâmpada fica apagada. Só ao efeito de aparecer a tensão, a corrente, a gente chama que essa corrente é uma corrente induzida. Lá no eletromagnetismo, vocês fizeram esse experimento lá na física 3, tá? Na física 3. Se você parar o eletroímã, não aparece essa corrente, essa tensão induzida. Tá? A corrente que faz a lâmpada acender. Para a lâmpada acender, tem que passar a corrente lá dentro dela. Se você não tivesse a lâmpada, não vai ter corrente. Mas se você pegar um voltímetro e colocar lá nas pontas do fio, você vai ver uma diferença de potencial aparecendo aí. Positivo, hora negativo, hora positivo, hora negativo. Então, o solenoide, pessoal, o que é o solenoide? Essa bobina aqui, ó, aqueles laboratórios da física lá do ICEB, eles são tem bastante. Vocês fizeram esse experimento lá. Esse ímã aqui, então, o Faraday descobriu que na hora que eu pego esse ímã com essas linhas de campo, faço esse movimento de ir e voltar nesse eletroímã, induz uma corrente
induz uma tensão elétrica. Tá certo? Parei, não tem indução. A indução, então, a corrente induzida, ela é definida como a derivada da variação de fluxo. Essa variação de fluxo aqui, esse pontinho aqui, esses desenhos pequenos aqui, ó. Se eu esconder o campo, eu escondi as linhas de fluxo. Se eu acendir, apareceu. Então, olha lá, sumiu, apareceu. Mas independente se você sumiu ou apareceu, o efeito está aparecendo aqui, ó. A derivada da variação de fluxo vai ser a intensidade dessa tensão elétrica aqui, ó. Vai estar relacionado com essa tensão elétrica. Se o fluxo está parado, derivada de constante é zero. Não tem corrente induzida. Não tem tensão induzida. Então, tem que ter variação de fluxo. Tá certo? Tem que ter a variação de fluxo. Então, esse conceito aqui é o conceito associado com tensão induzida. O Faraday descobriu isso. Na hora que ele passa acima aqui, essa barra, acima aqui no meio desse camarada, aparece esse efeito aqui. Tá? Bom, quando você clica no eletroímã, pessoal, o que é um eletroímã? Se você pegar uma bobina e passar uma corrente elétrica nessa bobina, como é que você faz passar uma corrente elétrica numa bobina? Você usa uma pilha. Essa pilha aqui é uma pilha de 10 volts, ó. Na hora que ele ligou 10 volts aqui, está fazendo circular uma corrente nessa bobina. Vocês estão vendo que essas linhas de campo aqui, ó, está aparecendo uma linha de campo ordenada que está saindo do polo norte e entrando no polo sul. Se eu aproximar isso aqui da bobina, ó, já que esse camarada, o vermelho da bússola é polo norte, ele está traindo. Na hora que você está encostando lá, ele está traindo. Ó. Se você inverter o sentido da corrente aqui, ó, tá certo? Você vai ver que o sentido da bússola lá vai inverter também. Olha lá. Ele invertiu o lado da corrente, ó. O 10 volts, eu coloquei que o 10 volts está nessa outra ponta. O 10 volts está nessa ponta, pessoal, ele inverteu o polo norte. Então, esse eletroímã, eletro vem de elétrico, é um ímã elétrico. Você criou um ímã usando uma pilha. Só que na hora que eu inverti o sentido da corrente aqui, tá? Essa pilha aqui é uma pilha de corrente contínua. Se eu inverter o sentido aqui, ó, ele volta lá. A bússola inverteu a posição dela ali, ó. Então, se aqui a bússola está com o vermelho, é positivo, esse lado desse ímã artificial aqui que eu criei só pode ser o polo sul. Só pode ser o polo sul. Quando eu inverter aqui, ó, ele vai inverter os polos. Esse lado do eletroímã aqui, então, tem que ser o polo norte, porque ele atraiu o polo sul da bússola. Tá certo? Então, nós estamos brincando com isso aí. Esse princípio, então, que o Faraday descobriu, pessoal, que é o princípio do eletromagnetismo, da indução, o que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho um ímã aqui. Aquela hora eu fiz aquele ímã aproximar dessa outra bobina, usando um ímã, uma barra, usando um ímã permanente. Olha lá, usando esse ímã aqui, ó. Esse ímã que já existe na natureza, tá? Só que agora eu peguei um eletroímã. É um ímã que eu coloquei uma pilha. O simples fato de eu colocar uma pilha faz circular uma corrente sempre no mesmo sentido. E cria um polo norte e um polo sul aqui. Mas na hora que eu fizer o movimento de aproximar, aparece aquele mesmo efeito de acender ou apagar a lâmpada. Olha só que interessante. Isso aqui é o princípio, pessoal, de funcionamento do transformador. Eu tenho um conjunto de bobinas N nesse eletroímã e eu tenho um conjunto de bobinas ligado nessa lâmpada. A tensão induzida, eu vou ter uma relação que é o número de bobinas, número de espiras na primeira bobina do eletroímã e o número de espiras na bobina que está ligado na lâmpada. A gente vai aprender isso aí mais para frente. Isso aí, pessoal, é tão importante para nós que na atividade de vocês eu coloquei lá, para vocês assistirem
aquele filme, O Menino que Descobriu o Vento, ou Guerra das Correntes. O nome alternado, pessoal, o nome alternado tem a ver com essa questão de, na medida que você movimenta, as bolinhas lá na lâmpada, ela vai para um lado e para o outro, de acordo com a movimentação que você está fazendo, que é de ida ou de volta. Ele está alternando o sentido, ora positivo, ora negativo. Tá? E por último, ele tem aí um gerador. Qual que é o princípio do gerador? Eu tenho aqui um polo norte, um polo sul aqui, ó, um ímã parado. E eu tenho aqui uma turbina. Na hora que eu for aumentando aqui o fluxo aqui, ó, eu estou fazendo essa turbina girar. E essas linhas de campo norte e sul desse ímã aqui, pessoal, estão mexendo com essa corrente da lâmpada. Estão mexendo, ó. Por que ele está mexendo? Está provocando. Ele está passando perto aqui, ó. Faz de conta que é um cachorro zangado, ó. Na hora que ele chega mais perto, o outro rosna mais forte do lado de lá. Tá certo? Na hora que eu aumentar esse fluxo aqui, ó, olha lá, a lâmpada está piscando tão forte que você não está conseguindo ver se ela está piscando ou se ela está apagada. Olha lá, 100 rotações por minuto. Em resumo, pessoal, está aí o princípio de funcionamento da indução eletromagnética para gerar energia. É isso aí que acontece nas barragens. Eu tenho uma água na barragem que desce, faz girar um eixo mecânico. Nesse eixo mecânico tem acoplado vários ímãs, e esse movimento desse ímã perto de outras bobinas, pelo princípio da indução eletromagnética, faz sair do outro lado a energia elétrica que a gente leva para a nossa casa. Muito bacana isso aí, né, pessoal? Fantástico isso aí. Isso aí é... Até então a energia era tirada da força do vapor, né? Primeiro com a tração animal, o cavalo que tinha que puxar lá as carroças. Depois o pessoal descobriu o vapor, né? Colocou o James Watt lá, várias pessoas que foram descobrindo, né? Aí você pega o líquido lá, a água lá, num recipiente fechado. Você liga e coloca calor. Aí na hora que esse vapor sai, ele vai para o recipiente, aquela pressão que ele exerce, eu pego essa pressão e jogo numa engrenagem mecânica e faço girar uma roda. Isso aí faz mover uma locomotiva, uma máquina a vapor. E depois o camarada descobre isso aí, ó. Tá certo? Que aí foi a revolução, uma grande revolução, né? Com a utilização da eletricidade para você tirar da eletricidade. Essa eletricidade eu levo para minha casa e faço girar uma máquina de lavar, um motor elétrico, faço girar um carro elétrico, tá certo? E aí o grande lance para nós aí é que isso aí existe uma variação de fluxo, né? Uma corrente alternada, por enquanto, tá certo? Então eu espero que depois vocês consigam instalar aí na máquina de vocês. É uma animação bem bacana de um laboratório, né, de eletromagnetismo de Faraday. Depois eu passo o link aí para vocês, tá? Aliás, tem aqui, ó, o link está dentro desse Leia-me. Então tá aí, ó, Universidade do Colorado é que fez esse software de simulação e ele dá uma ideia legal para a gente aí de como é que funciona essas coisas aí, tá? Então é 11h26 agora, né? Felizmente a gente não pode se dar o luxo aí de... Vou parar aqui de compartilhar a tela de vocês. E aí, pessoal, nós vamos dar continuidade à parte da matéria que vai falar sobre... Eu sei que não é legal ficar passando muito tempo de slide, mas essa configuração de tempo, né? São 5 aulas. Então a gente mata o negócio tudo num encontro só, mas em contrapartida a gente vai acabar cansando um pouquinho aí num dia, tá certo? Mas vamos seguir aí em frente, né? Então no slide atual, vocês têm uma grande contribuição com esse conteúdo aí, tá? Porque o ímã, ele veio da magnetita, que é um mineral
um mineral que proporcionou ter toda essa descoberta aí, tá certo? Então, ó, os geradores, o que é um gerador, pessoal? O gerador, você tem a energia mecânica e quer tirar a energia elétrica. Aí a máquina ela funciona como um gerador. Os motores elétricos, você tem a energia elétrica e quer tirar a energia mecânica. Aí é o motor elétrico. Os transformadores, os disjuntores, televisão, computadores, telefones, todos usam esse princípio que eu acabei de explicar para vocês. Um ímã. O que é um ímã? Qualquer corpo que possua o poder de atrair pedaços de ferro, a gente chama que é um ímã. O magnetismo, então, pessoal, é a propriedade em virtude do qual esse fenômeno acontece. Tá? Existem ímãs que são encontrados diretamente na natureza, né, que é a magnetita, e existe o que você mesmo pode fazer, tá? Usando alguns princípios, né? O mais comum é usando o eletroímã. O minério de ferro magnetita e a terra são ímãs naturais. Tá? Os ímãs permanentes são feitos de materiais como o aço e o ferro, ligas, né? Que permanecem magnetizados por longos períodos de tempo sem a necessidade de uma fonte externa de energia. Então, vamos lá. Um ímã, então, ele tem o poder de atrair outros objetos. Se você quebrar um ímã no meio, você não consegue separar o polo norte e o polo sul. Eles sempre vai manter o polo norte e o polo sul aí. Os polos iguais se atraem, polos diferentes se repelem. Bom, o campo magnético, pessoal. Então, essas linhas imaginárias aqui, né? Isso aí são as linhas de campo, que a gente chama. Tem uns pontos que elas vão estar mais próximas e elas nunca se cruzam. Uma não cruza a outra. Tá certo? Então, denomina-se campo magnético desse ímã. Em torno de um ímã permanente existe um campo magnético, que pode ser representado por linhas de campo magnético. As linhas de campo não têm pontos de origem e terminação. Então, a gente não sabe onde ela começa e onde ela termina. Tá certo? São as linhas ali, elas têm esse formato. Se você pegar uma área B aqui, ó, quando a gente fala densidade de fluxo, a densidade é o quanto essas linhas estão próximas ou afastadas uma da outra. Quanto elas são mais... Se você pudesse pensar em relação ao fluxo de água, tem um ponto que você vai lá no rio, que é um estrangulamento, que o fluxo está mais forte, da água está mais forte. Um ponto onde tiver mais área para essa água passar, o fluxo ele está mais denso, ele está mais fraco. Bom, a intensidade de campo magnético em uma dada região é diretamente proporcional à densidade de linhas de campo nessa região. Então, ele está dizendo que eu tenho B aqui, tá certo? A densidade aqui é menor do que a densidade nesse ponto A. Tá certo? A intensidade de A, falou duas vezes aqui, mas não arriscaria colocar se é 2, se é 3, se é 4, não, tá? Como as linhas estão mais próximas, a densidade ela é maior. Quando você está entrando no Caim, aquela aglomeração lá na porta do Caim para entrar naquele primeiro portão ali, seria a densidade de fluxo naquele ponto, ela é muito maior, tem um monte de gente empurrando, tá certo? Para você conseguir passar ali é mais difícil. Quando você chega no salão lá em cima, é como se fosse essa parte, tem mais área para essas linhas de campo. Então, quer dizer que não tem tanta gente empurrando. Podemos fazer uma analogia assim. A força dos ímãs permanentes é o maior ponto, essa força de atração ou repulsão, ela é maior próxima aos polos, polo norte e polo sul. Então aí, pessoal, tem aí se você pegar um ímã permanente e chegar a um objeto metálico próximo a ele, quando se aproxima, o que vai acontecer? Essas linhas de campo ela vai pular o norte e passar para o outro ímã. Eu tenho polo norte e polo sul. Ele vem aqui nesse sentido e pula, literalmente ele pula. E aí ele faz um caminho único, unindo esses dois ímãs aí. Então, se aproximarmos os polos opostos de dois ímãs permanentes, eles se atrairão. E a distribuição das linhas de campo está mostrada abaixo. Por outro lado, se você aproximar os dois polos que forem o mesmo, a dinâmica das linhas de campo vão ser essas aí, ó. Tá certo? Então, elas não vão, uma não vai cortar a outra, elas vão
fazer uma dinâmica aí de uma achatar a outra aí, não ter esse encontro. Tá certo? Bom, o que tem nessa figura aqui, pessoal? Tem objetos que são bons para passar linhas de campo e tem objetos que são ruins. E essa figura está ilustrando isso. Isso aqui é um pedaço de aço, que a gente chama de aço doce. Essas linhas de campo saíram. Quando ela encontrou a superfície aqui horizontal, ela entrou dentro do objeto. Ó. E esse material aqui, ele mudou a dinâmica aqui de onde que essas linhas estavam passando. Quando o material ele é bom para fazer isso, a gente diz que esse camarada ele é um bom condutor de campo magnético. Por outro lado, pessoal, esse material de baixo aqui é um vidro, né? Ele não é bom, ele não alterou a direção aqui, não alterou a dinâmica. A linha de campo passou dentro do vidro ó, e continuou lá seu percurso normal. Se tivesse esse material ou não teve efeito de ter colocado ou não esse material aqui, tá? Então, o que ele está dizendo é isso. Se colocarmos um material não magnético, vidro, cobre, né? Nas proximidades de um ímã permanente, a distribuição de linhas de campo sofrerá uma alteração quase imperceptível, é praticamente zero. Tá certo? Por outro lado, se eu colocar um material que é o ferro doce, aí ele deu esse outro efeito aí. Pessoal, desculpa. É 11h34. Eu só preciso dar um pulo aqui ao banheiro rapidinho, tá? Só pra gente terminar essa parte. Só um minuto aí. 5 minutinhos. Pode dar uma levantada e uma esticada aí durante 5 minutos. Bom, tomando muita água aqui, dá vontade de ir ao banheiro, tá? Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente fala assim, o que é um material ferromagnético, né? Ou material... Os dois tipos de material são importantes para a gente, tá? Então, olha só que legal isso aí, ó. Campo magnético. Campo magnético, pessoal, tem lugares, né, que a gente tem uma grande incidência de campo magnético, tá certo? Linhas de transmissão, ambientes industriais. Só que eu tenho um instrumento, eu tenho um determinado instrumento de medição. Eu não quero que esse instrumento sofra alteração desse campo magnético externo. O que esse camarada fez aí? Ele fez uma blindagem eletromagnética. Então, o interior aí, eu não quero que essas linhas de campo atraiam esse ponteiro, mexa nesse camarada aí, ó. O que ele fez? Ele colocou um material aqui que ele é bom para conduzir essas linhas de campo, trouxe elas de maneira ordenada aqui, depois expulsou elas para que elas não entrem dentro desse instrumento, tá? Pessoas que usam marca-passo tem que tomar muito cuidado em ambiente que tem muita incidência, no ambiente industrial. Porque pode acontecer desse marca-passo travar. Tá certo? Então, ó, essa blindagem aí, tá certo? Tem a ver com isso. Eu tenho um material aqui bom para conduzir essas linhas de campo e para eu
conduzir elas para o lugar que eu quero aí, tá certo? Então, isso é um exemplo de aplicação. Bom, aí tem um negócio que vocês já estudaram também, mas cabe a gente repetir aqui. Sempre que você tiver um fio, esse fio está passando uma corrente elétrica, vai surgir ao redor desse fio linhas de campo, tá? Então, existe um campo magnético em torno de qualquer fio percorrido por uma corrente elétrica. É isso aí, ó. Tem o I, tem um condutor, e as linhas de campo vão estar nessas linhas azuis aqui, ó. E você usa a regra da mão direita para definir qual é o sentido desse campo. Então, olha lá. Mão direita aqui nesse fio aqui, ó. Dedão para o sentido da corrente. Os seus 4 dedos vão abraçar o fio no sentido do campo magnético. Tá? Então, olha lá, no lado esquerdo ele está te mostrando qual é o sentido aqui, né? Se não estivesse olhando de cima, seria um sentido anti-horário, quando o dedão estiver para cima. Bom, olhando essa figura de cima aí, pessoal, as duas figuras, o que ele está mostrando para você é que o fio elétrico ele está perpendicular à folha de papel que você está vendo, tá? Aqui a Regiane, né, o material dela está excelente, ela colocou uma observação aqui que foi o seguinte, ó, quando for uma cruz, é a seção de condutor com corrente que se afasta do observador. Então, você tem um fio que está entrando na folha de papel e você está afastando. Mas, de modo resumido, eu colocaria assim, a corrente está furando, entrando na folha de papel, entrando. Toda vez que o fio tem um fio perpendicular à folha de papel, tá certo? Está perpendicular entrando. Então, faça o seu dedão no sentido do entrando, você vai ver que os seus 4 dedos aí vão dar esse sentido aí, ó, sentido horário, que é essa figura da esquerda, tá certo? Se essa corrente estiver saindo do papel, seção de um condutor com corrente que se aproxima, então, você tem um fio que está perpendicular, que está indo aí na sua direção, essa corrente está saindo da folha de papel, está furando, mas saindo. Então, é um pontinho, a gente representa com um pontinho. Então, você usa a sua regra da mão direita, sentido saindo, vai dar o sentido do campo, que é essa figura da direita aí, ó, que é essa figura daqui. Tá claro isso aí, pessoal? Vocês já viram isso aí também lá na física 3. Beleza? O solenoide, pessoal, o negócio é que quando você pega esse negócio e forma em formato de espira, você monta um negócio muito bacana, porque aqui ele vai enrolar esses fios aqui, e esse campo magnético, um vai juntar com o outro, né? Se o condutor for enrolado formando uma espira, as linhas de campo resultantes terão a mesma direção, o mesmo sentido. Ele vai tentar isso aí para montar o tal do toroide. O que vai acontecer? Pega seus 4 dedos agora e põe no sentido da corrente aí, no sentido do toroide. O seu indicador agora vai apontar para o polo norte desse eletroímã. O polo norte está para a direita, o polo sul está para a esquerda. Se essa corrente mudar de sentido, pessoal, os seus 4 dedos vão abraçar esse toroide aí, ó. Os 4 dedos abraçam o toroide inteiro. Faça uma analogia se isso aí fosse uma garrafa de cerveja. Se você enrolar esse fio aí, a maneira como você enrola, os 4 dedos seus, então, vão abraçar essa garrafa e esse dedão seu vai apontar para o polo norte que ele vai criar. Se você inverter o enrolamento aí ou a corrente, esse polo norte e esse polo sul, ele vai inverter de sentido, vai mudar de sentido. Isso, então, é o princípio de funcionamento do eletroímã. Tá? Uma bobina com mais de uma espira produzirá um campo magnético com um caminho contínuo em torno da bobina. A distribuição das linhas de campo de uma bobina é similar a um ímã permanente. A diferença é que nos ímãs, o ímã nas linhas de campo são mais concentradas. A bobina apresenta um campo mais fraco. Bom, como você precisa da corrente aqui, ó, o ímã permanente não precisa dessa corrente, tá?
Se você estiver falando de um eletroímã, você tem que aplicar uma bateria para criar esse fluxo de corrente norte e sul. Quando você desligar essa corrente, essa bateria, esse I some, desaparece esse norte e esse sul aí. Por isso que a gente chama de eletroímã. Então, tá aí a regra da mão direita. Os seus 4 dedos aí, ó, os 4 dedos estão no sentido da corrente aqui nesse arranjo aqui de fios. E o seu indicador aqui está apontando para o polo norte aí do ímã. E o polo sul é o contrário. Bom, a intensidade do campo pode ser aumentada no núcleo, materiais como ferro, aço, cobalto. Ele coloca no meio do arranjo aqui das bobinas, né, um material ferro, para ele aproximar, para ele melhorar a passagem dessas linhas de campo. Dessa forma, cria-se um eletroímã, que além de apresentar todas as propriedades de ímã permanente, produz um campo magnético cuja intensidade pode ser modificada. Se você mudar o sentido da corrente, né, vai mudar o polo norte e o polo sul aí desse eletroímã. Bom, o fluxo magnético φ, pessoal, vamos ver como é que está nosso tempo, 15 minutos. Tentar terminar pelo menos a parte aqui desses slides, tá? O fluxo, pessoal, magnético a gente chama de φ. O conjunto de todas as linhas de campo magnético que emergem do polo norte e o ímã. Se você pudesse olhar o rio, o fluxo é o fluxo de água, tá? É como se fosse o φ. E lembrando que um ponto que quando vocês estudaram lá em transferência de calor e massa, tinha as equações de Bernoulli, você põe um ponto, ele vai descendo, 2 pontos um do lado do outro, um fluxo não corta o outro, em regime permanente. A densidade de fluxo é dada por B, e ela é dada é o fluxo por unidade de área. Então, a gente representa o campo magnético por B, tá? O B, então, é a densidade de fluxo magnético, é dada em Tesla. O fluxo é φ, o fluxo é um sentimento que a gente tem de acordo com como que essas linhas estão mais próximas ou mais afastadas, e a unidade de área é metro quadrado. O fluxo magnético é o número de linhas de campo que atravessam uma superfície. Bom, o que é a força magnetomotriz? Observe, pessoal, que essa força magnetomotriz, se você pegar um ímã e aproximar de um objeto metálico, a força como que esse ímã empurra esse objeto, a gente chama de magnetomotriz. Motriz vem de força e magneto vem de magnético. É a pressão sobre o sistema para que se estabeleçam linhas magnéticas de força. Tá? A densidade de fluxo de um eletroímã está diretamente relacionada ao número de espiras em torno do núcleo pela intensidade da corrente que atravessa. F é N vezes I. A unidade dessa força é ampere espira. N é o número de espiras e I é o número de corrente. Permeabilidade magnética é o μ, que a gente sempre estuda isso lá na física, né? Para saber se o material ele é bom ou ruim para passar linhas de campo. É a facilidade com que linhas de campo magnético podem se estabelecer no material. Materiais magnéticos possuem elevada permeabilidade magnética. Núcleos de materiais diferentes no eletroímã varia a força do ímã, se você misturar o material, né? A permeabilidade magnética de todos os materiais não magnéticos, cobre, alumínio, material, é praticamente igual à do ar, tá certo? Então, o ar e esses materiais, o ar, o vidro, tudo é muito parecido. A unidade Webb por ampere vezes metro. A relutância já é o contrário. É a dificuldade de você passar linhas de campo dentro de um material. A relutância é L, que é o comprimento, dividido pelo μ, vezes a área, dividido pela área. L é o comprimento, A é a área da seção reta. Materiais de alto μ possuem baixa relutância, né? E vice-versa. A unidade que ele chama é amperes espira por Webb. Só título de curiosidade também, que a gente não vai ficar fazendo muitas contas disso aí, numérica, né? Contas numéricas aí em exercício, não. A força magnetizante, que a gente chama de H,
é a força magnetomotriz por unidade de comprimento. Então, eu tenho no rio, o vento, eu tenho um fluxo. Eu sei que está batendo um vento em mim, tá? Então, isso seria o B. Eu sei que tem um vento no campo. Agora, eu quero medir essa força. Aí, ele está medindo, olha lá. Seria o H. Se isso for importante para mim, eu vou ter essa força por L, que é a unidade de comprimento. Tá certo? Então, é ampere espira por metro, a unidade. E é independente do tipo de material do núcleo, né? Independente do material. Se eu quiser medir essa força por L, se ela já está estabelecida, aí vai me dar essa sensação aqui do que seria o H. Muitas vezes o pessoal usa o H, usa B. O B é para dizer que tem um campo. Se for importante para você saber a intensidade, aí a relação aí é H. Tá certo? Então, a curva BH, né? Comumente conhecida, curva BH, ele está te dizendo o seguinte, ó, como que o H varia em função da permeabilidade do material. Essa relação B igual a μ e H. Tá? Esse μ aqui, então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu estou acrescentando o H, que é a intensidade, estou aumentando, ele vai aumentando aqui o B. Tá certo? Vai aumentando o B. De repente, esse B cai drasticamente. Tá certo? Que ocorreu o que a gente chama de saturação magnética. Olha lá. À medida que a força magnetizante aumenta, a permeabilidade aumenta até um valor máximo, para cair para um valor mínimo. A curva BH, então, isso aí é a relação, né, de motor, de gerador. Eles apresentam essa curva para a gente. Eu quero descobrir o μ em função do valor de intensidade B e de H e de B, tá certo? E aí ele vai mostrar isso aí pra gente. Esterese. Bom, só me alinhar aqui, pessoal. Bom, eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Aqui vai explicar aqueles efeitos da lei de Faraday, lei de Lenz, e aí a gente precisa de um tempo com a cabeça mais descansada, tá? De modo resumido, a esterese é o seguinte. Se você pegar um eletroímã, e dentro desse eletroímã você coloca um material metálico, tá? Inverter o sentido da corrente nesse eletroímã, o alinhamento magnético desse material metálico que está lá no interior desse eletroímã, ele vai tentar inverter, mudar o sentido, né, dessa orientação desses átomos. E essa demora, há um atraso nessa demora dessa orientação, vai causar um efeito aí de aquecimento. Esse aquecimento é devido a esse retardo, né, para ele fazer essa inversão aí. A esterese tem a ver com isso, mas na próxima aula a gente explica isso aí melhor, tá certo? Eu vou encerrar por aqui por hoje. Na medida que vocês forem avançando aí, eu vou disponibilizar esse slide com vocês, mas tem muita coisa que vocês já viram, mas que a gente precisa realmente ter um entendimento focado aí na nossa disciplina, focado na disciplina de eletrotécnica, tá certo? Bom, eu vou parar de compartilhar aqui com vocês agora os slides, tá, pessoal? Vou compartilhar com vocês aí o material aqui, a lista de exercícios. A lista 2 está aí de atividade para vocês trabalharem com ela. Lista 3 é uma lista bem, vamos pensar assim, não é que ela seja fácil ou difícil, né? Mas eu posso deixar indicado até para vocês aí o próprio livro que eu usei aí do Bolestado. Na hora que a gente vai trabalhando com indutores, princípios, né, de sinais senoidais, tá? Na medida que vocês quiserem ir estudando os conteúdos e quiserem ver como é que isso aí funciona, eu recomendo que vocês façam os exercícios, ó,
Isso que nós acabamos de ver tem muito a ver com transformadores, tá? Mas na ementa de vocês, transformadores foi colocado um pouco mais para frente. Então, à medida que vocês forem estudando aí, vocês podem recorrer, né, ao título aqui, ó, por exemplo, indutores, que são bobinas. Vocês podem, forma de onda alternada senoidais, vocês irem brincando. E a vantagem aqui desse exercício, desse formulário, que ele vai corrigir o exercício para vocês, para falar se está certo ou errado. Tá certo? Então, 11h53 agora, pessoal. Então, eu vou deixar aqui aberto aqui, tá certo? E aí eu vou passar sempre umas atividades para vocês, que essas 5 horas aí não é brincadeira não, tá? De 7h30 a meio-dia, principalmente com esse esquema de regime remoto, fica muito cansativo. Então eu vou passar aí na semana uma atividade para vocês, seja um exercício ou um material para vocês darem uma estudada. E aí para complementar, né, para complementar essas 5 horas, seja em forma de simulação, tá certo? Para não ficar um negócio muito denso, concentrado nessas 5 horas, tá? Mesmo porque um professor aí dá aquelas 1h40 no prego, né? Sempre ele dá uns 10 minutinhos ali sobrando, uns 20, dependendo do dia, tá certo? Mas a gente vai caminhando aí para ver como é que tá sendo esse andamento aí. Bom, pessoal, então por hoje que eu tinha previsto aqui, né, eu vou encerrar por hoje, tá? Vou abrir aí, deixar aberto se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Caso não, uma boa semana para vocês. Semana que vem é recesso de carnaval, tá certo? Nós não teremos aula, né? Tem previsão aí, não tem encontro. E aí, nosso próximo encontro, então, é a terça-feira pós-carnaval, tá certo? Aí eu gostaria de pedir para vocês aproveitassem o momento aí para instalar o PSCAD, instalar o CAD Simu, né, que eu pedi na última aula, terminar essa lista 2 aí, para que vocês começarem a dar uma lida no material também, para tirar eventuais dúvidas aí, beleza? Beleza, então, professor. Obrigado. Falou, professor. Obrigado. Valeu, professor. Um abraço, boa semana. Professor, eu tive uma dúvida na lista. Certo. Davi. Pode ligar sua câmera aí, Davi. Meu computador não tem câmera, não. Ah, tá, tudo bem. Tá. Aquela lista, exercício virtual, eu gerei o número de acertos. É para anexar e mandar por e-mail? Você pode colocar exatamente, dá um print na tela, uma foto, dá um print screen, e aí no seu próprio documento Word, quando você estiver montando as suas respostas, você cola ele lá. Eu só vejo como PDF já. Isso, exato. Se salvar ele como PDF, você anexa ele no documento. E deixa eu falar, por exemplo, Sim. você estava comentando como é que fala? O início sobre magnetismo, campo magnético. Certo. Você comentou de pessoa que tem marca-passo e tudo. Quando a gente vai no aeroporto, ou então nesses lugares que tem aquele detector de metais, para saber se a pessoa vai fazer uma viagem internacional. Aí, para saber se ela está armada, coisa assim, ela tem que passar pelo detector de metais, correto? Certo. O campo magnético dele pode interferir em pessoas que têm marca-passo? Ô, Davi, para falar a verdade, essa pergunta, assim, ninguém nunca me fez uma pergunta dessa, e eu não sei se aquele princípio que ele usa ali é algum princípio eletromagnético. Não sei, para te falar a verdade. Porque, assim, usando o princípio, né, é igual o raio-x, né? Na verdade, ali acho que tem muito mais a ver com o raio-x. Que ele consegue... Eu não sei te falar isso aí, tem que pesquisar. Se você quiser parar de gravar a aula... Não tem problema não, pode deixar gravado. Essa discussão é importante. Para te falar a verdade, eu tenho que pesquisar para saber o princípio de funcionamento de um detector de metais. Como não é muito a minha área, eu não acho assim... Não vou te falar, sendo que eu não sei o princípio dele de funcionamento, entendeu? E por último, só uma dúvida assim. Quando existe campo elétrico e campo magnético. Sim. E existe algum fenômeno, algum equipamento que
acontece a coexistência dos dois ao mesmo tempo, que possa ter uma interferência? Existe isso? Alguma máquina, motor elétrico, forno elétrico, e que um campo elétrico começa a interagir ou interferir no outro? Eu sei que são grandezas físicas diferentes, é claro, mas... Na verdade, um faz aparecer o outro, né? Isso, o campo elétrico gera magnético. Isso. E o campo magnético, ele faz aparecer o elétrico. E, na verdade, isso é o princípio do gerador e do motor, né? Porque, na verdade, quando você tem a sua energia mecânica, você tem energia mecânica para gerar um eixo. Esse eixo faz girar um campo magnético. Esse campo magnético vai induzir o campo elétrico do outro lado. Aí, através do campo elétrico, você vai tirar a corrente lá, tá certo? Sim. Agora, quando você tem um campo elétrico, você tem a corrente, ele vai surgir o campo magnético, né? E aí, os dois estão interagindo ali, existe uma dinâmica de interação dos dois. Agora, exatamente o que você me perguntou, uma máquina aqui... Repete sua pergunta, por favor. Você tem um equipamento magnético e, sem querer, acontece alguma coisa que tem uma fonte externa, uma outra fonte secundária, que não tem a ligação, que gera um campo elétrico separado. Vamos dizer que acontece um erro, alguma coisa assim, um equipamento foi ligado de maneira errada onde não podia, por exemplo. Certo. Essas interações de um campo elétrico e de um campo magnético, de fontes separadas, de equipamentos distintos, pode causar alguma interferência, algum acidente, coisa assim, ou não chega tanto? Porque isso já foi dimensionado para não ter perigo. Eu digo assim, tanto de Tesla, tanto de fogo, tanto de corrente, não vai gerar tanto problema. Não, isso que você acabou de falar é um problema muito sério, Davi. Esse é um negócio de muito estudo atualmente. O pessoal comenta até sobre a arma eletromagnética. Porque, na verdade, quando você incide um campo magnético orientado em cima de qualquer equipamento, seja ele um carro, seja ele o equipamento da sua casa, tem equipamentos melhores do ponto de vista de blindagem eletromagnética, e existem equipamentos piores, que são equipamentos mais baratos, que não foi feito, houve uma atenção especial à questão disso que você está me falando, tá certo? O avião, quando ele está no ar, cai um raio em cima dele, tá certo? Ele tem que ter uma blindagem eletromagnética para que esse raio não interfira nos instrumentos do avião. Eu quando estava no ensino médio, meu professor de física era muito bom, porque ele assim, muito bom que eu digo assim, porque ele, comentando conosco, que ele era engenheiro elétrico e físico, que ele tinha feito na Federal na época que possibilitava essas coisas. Bacana. Aí, eu lembro que ele me ensinou muita coisa que eu nem na faculdade eu vi direito. Por exemplo, ônibus tem umas espécies de umas tranças, de umas borrachas, que quando cai o raio no ônibus, é para justamente o raio parar ali, que é a teoria do poder das pontas, se não me engano. Igual você comentou que em aviões, eu já vi, não sei se são todos, que tem uma espécie de uma agulha, que quando cai um raio é para localizar lá. É por isso mesmo? Ou não? Eu falei aquilo ali é uma espécie. Existe um negócio chamado gaiola de para-raio, na verdade, em cima de um prédio. Tem um para-raio lá que é uma pontinha, tá certo? Na hora que cai o raio, ele procura aquele camarada lá e ele está ligado com um cabo de aço à terra, uma haste aterrada. Então, a corrente elétrica vai acompanhar esse cabo e vai para o chão, tá certo? De maneira que ele não danifica outras partes do prédio. Mas existe um negócio mais importante, que é a gaiola de Faraday. Sim. Eu já estudei. A pessoa está dentro do carro, por exemplo, ela não toma choque por isso. Seria essa a ideia do princípio, né? Na verdade, nos prédios, hoje em dia, eu vou falar para você de uma maneira mais macro, que aí vai servir para as próprias barras de ferro do prédio, você interlaça essas barras e faz uma gaiola. E na parte de baixo, você aterra essa gaiola. O raio que cair lá no ponto interno dentro dessa gaiola, essa influência desse raio vai ser mínima, justamente por essa questão dessa proteção, né, que tem pelo princípio da gaiola de Faraday, tá? Então, realmente, os equipamentos, todo equipamento eletrônico que você constrói,
existe um número, uma norma, que diz o quanto aquele equipamento ele é susceptível ou não a uma determinada intensidade de campo magnético. Tanto a blindagem eletromagnética que a gente chama, tá certo? Então, por exemplo, ambientes industriais, né? Se você pegar um determinado equipamento e levar ele para um determinado ambiente industrial, se ele não tem essa numeração, se ele não tem esse código dizendo que ele pode ser levado para um ambiente industrial, ele vai dar algum tipo de problema. A leitura que ele vai te mostrar vai ser uma leitura errada. Tá certo? Entendi. Então, tem lá o que eles chamam de CAT, né? Depois eu vou, porque eu não vim preparado para essa pergunta sua, propriamente dita, mas eu vou te falar do ponto de vista qualitativo, não vou te falar do ponto de vista quantitativo, quanto que é, tá certo? Mas quando você pegar qualquer equipamento, esse equipamento, deixa eu pegar um aqui, ó. Só um minuto. Então, eu tenho aqui nas minhas mãos um multímetro. Esse multímetro é um multímetro mais robusto. Ele é um multímetro que ele tem uma resistência mecânica maior. Ele não é igual aquele multímetro que vocês fizeram aula lá de eletricidade, que é um multímetro mais fraquinho, sabe? Amarelo, é um amarelo. Eu sei qual que é. Amarelinho. Aquele amarelinho é o mais baratinho, né? Aquele mais baratinho. Nesse equipamento aqui atrás dele, ó, tem aqui quais são as normas que ele atende. Então, aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui, ó, aqui, ó. Você não vai conseguir ler porque ele tá muito, vai aparecer um CAT aqui, deve estar na ordem invertida, assim, ó. Ele tem aqui CAT, esse CAT dele aqui, CAT 3. Já vi. Ele está dizendo o seguinte, ó, 1000 volts, né? Mas além disso, se você for lá no manual, um equipamento desse tipo, eu posso ter o mesmo equipamento CAT2, eu posso ter o mesmo equipamento CAT1, eu posso ter o mesmo equipamento CAT nada, tá certo? Quer dizer que esse equipamento aqui, ele foi certificado e lá ele vai te falar quantidade de isolamento eletromagnético que ele foi testado. Então, em cima dessa classificação dele aqui, ele vai te colocar numa escala aí de o quanto ele é bom para ser trabalhado num ambiente industrial ou não. Entendi. Eu não vou ter mais seu tempo, não, que já são meio-dia, já está na hora do seu almoço, e meu também. Mas é porque depois eu queria conversar a respeito, por exemplo, dessa que você foi falando, assim, foi notando aqui algumas coisas, que a gente vai despertando a curiosidade e querendo aprender. Por exemplo, se a gente vai chegar a estudar, por exemplo, o efeito corona, que é quando acontece uma descarga elétrica e dá um estalo. Nós, na verdade, é o seguinte, nessa matéria, o escopo dela não é um escopo que a gente chega nesse ponto. Na verdade, eu posso falar sobre o porquê que acontece, né? Mas a gente não entra no detalhe, porque o tempo que a gente tem, até por questão do escopo, né, dos alunos, a gente não chega nesse ponto. Mas você pode pegar um livro de eletrônica de potência, né, posso indicar para você, e você dar uma estudada sobre isso, nos transformadores, nas linhas de transmissão. Isso é um problema, inclusive, tem muita pesquisa para estudar, para resolver esse problema, tá? Já que você está, assim, isso é bom, né, até eu recebo com satisfação essa curiosidade. Você falou de uma coisa também que eu ia perguntar, desculpa de ter... tá, já estou vendo aqui. Miguel Magaldi? Magaldi. Magaldi. Parece com você na ordem inversa, né? Não, tá certo, não aparece na ordem inversa, não, é porque eu que não consegui ler. Agora eu estou vendo. Tá certo, já anotei, obrigado, professor. Aqui é uma geralzona de eletrotécnica. Sim. Aí, se você quiser algum livro para entender melhor esses efeitos aí, tá? Você pode pegar um livro de engenharia de potência. Nem o livro do Bolestad vai te atender com relação a isso. Entendi. Mas aí você me manda um e-mail, que aí eu pego a bibliografia específica do assunto, né, que você tem interesse, e te indico essa bibliografia para você dar uma olhada. Só uma pergunta, entendido, obrigado. Não é uma pergunta, é uma coisa que eu vi, que eu acho que é uma aberração, é porque é o seguinte, torres de transmissão que ficam na rua, por exemplo, que às vezes
a cidade foi mal dimensionada, ou construiu um bairro que não teve um projeto de urbanização nem nada, aí você vai e constrói uma torre de transmissão numa praça, por exemplo. E eu estou vendo um tanto de gente fazendo atividade física do lado de uma torre de transmissão, mas andando com carro de bebê, e a gente ouve falar que essas torres de transmissão, elas podem causar câncer, a pessoa se ficar do lado dela determinado tempo, igual a gente toma banho de sol e tudo perto delas, não é possível, tem alguma consequência por causa do campo magnético e elétrico sobre elas. Isso procede, essa informação, ou não? Isso é exagero? Davi, isso aí é uma discussão longa, tá? Isso aí tem uma questão ambiental envolvida, torre de transmissão, próxima à comunidade, inclusive, quando você tem que passar uma torre, aqui em Lavras Novas, aqui em Ouro Preto, né, houve um problema, tem uma discussão ferrenha, porque o pessoal não quer que as torres passem lá, tá certo? Então, o nível para dizer o quanto isso é prejudicial ou não, não é minha área. Não vou arriscar de falar. Teve um doutorando em engenharia elétrica na UFMG que ele fez um estudo para dizer qual a influência do sinal de celular no olho da pessoa. Ele chegou à conclusão que esse sinal, essa influência, não seria uma influência suficiente para causar um dano à visão da pessoa, tá certo? Então, muitas discussões a respeito disso, depois você pode dar uma pesquisada lá. Como não é minha área também essa questão de o quanto uma torre de transmissão, eu posso dizer para você que é prejudicial. Por quê? Era essa a resposta que eu queria. Então não é balela, não é fake news, não é exagero de preocupação. Existe sim a condição de fazer mal, então. Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, o quanto mal eu não sei te mensurar. Não, claro. Mas lá no meu laboratório, por coincidência, o nosso laboratório está do lado da subestação da UFMG. O que é a subestação da UFMG? Chega um sinal, um cabo lá de média tensão, tem um transformador, e esse fenômeno que você acabou de me falar, dentre outros, não é o efeito corona, mas esse transformador, ele é um transformador a seco, tá? Ele não é a óleo. E fica fazendo aquele barulho. E nós ficamos lá perto desse negócio o tempo todo, tá certo? Então, veja bem, o pessoal vai lá, os professores já foram lá com um medidor, que é um medidor de campo magnético, e viram que lá próximo o valor é um valor além do permitido para que você fique lá exposto àquele negócio, tá certo? No entanto, como nós não temos outro espaço, o FMG também não tem mais laboratório, a gente fica lá. Mas só de ficar com esse barulho no ouvido o tempo todo, 24 horas, aquilo te causa um estresse, entendeu? Tem dia que a gente está lá o dia todo, a gente não fica lá o dia todo. Então, agora, com relação à torre, o campo magnético em si está passando um cabo ali com uma corrente altíssima na sua cabeça. Esse campo magnético, ele vai refletir com é um campo mesmo, ele tem uma intensidade. Você tem que chegar lá com o equipamento e medir lá para ver qual o número, qual o valor desse campo magnético. E você vai lá na tabela, nas referências da medicina, para saber qual é a intensidade de campo magnético que um ser humano pode ficar exposto e durante quanto tempo. Sim. Então, eu não sei te dizer, assim, nesse local que você acabou de me falar, se essa intensidade ela é suficiente para fazer mal ou não. E o ser humano também, ele tem aquela questão. Muitas vezes uma coisa que é um nível para um não é para o outro. Entendeu? Sim, sim. Então, e como não é na minha área, não vou aprofundar no sentido de falar para você. Claro. Do ponto de vista quantitativo, estou dizendo assim, campo magnético é uma preocupação, sim, principalmente assim, hoje em dia, que tem muitos equipamentos eletrônicos, é uma preocupação ambiental, é uma preocupação de saúde, sim. Isso eu te falo porque tem muita gente estudando sobre essas coisas aí. Entendi. Tá bom? O seu laboratório na UFMG é um que fica do lado de um galpão que é muito gigante, que tem uma esfera que fica suspensa, que brilha? Fica do lado Aquele laboratório é o LEAT, Laboratório de Extra Alta Tensão. Ele fica do lado da Inova, que é a incubadora. Isso, perto do departamento de química. Isso, é ali mesmo, é ali. Na verdade, nós temos 2 laboratórios que o nosso grupo está ligado. Como eu mexo com medição de rede elétrica, a gente fica no LAPS, que é o laboratório que fica lá do lado lá na cantina, na escola de engenharia, tem um laboratório menor, que é a sala 1013,
tá? Onde a gente faz as montagens. Ali são os experimentos de potência, né? A minha área é automação, mas voltado com automação para medição de rede elétrica. A minha equipe é engenharia de potência. O meu orientador é o cara que coordena aquele laboratório, que é o LEAT. Tá certo? Então é aquele mesmo. Ele é um dos laboratórios, tá? Que é o LEAT. Mas, por exemplo, como eu sou engenheiro de controle e automação, sou formado em computação, eu trabalho muito com a parte de sistemas embarcados para medir. Tá? Então, por exemplo, projeto de subestação, transmissão, aí já vem mais o pessoal da engenharia elétrica de potência, que não é a minha formação propriamente dita, mas é aquele laboratório mesmo. Entendido. Professor, estão me chamando para almoçar, não quero tomar seu tempo. Não, Beleza. muito obrigado, então, pela aula. Beleza. A gente vai conversando melhor depois. Muito obrigado, então, viu? Um abraço, igualmente. Boa tarde. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Até mais.